perspectiva, né? Perspectiva não se refere só àquilo que você já conhece, né? Ponto de fuga, tem um ponto de fuga lá, papapá. Deixa eu vai no ponto de fuga. E aí eu consigo fazer uma coisa que parece 3D. Né? Entendi isso. Ah, eu normal chega a 3, né? Você tava no Rio. É só vir cá mesmo. Procurei alguma coisinha. Mas perspectiva. Imagina fazendo isso no YouTube. Perspectiva não é só sobre isso, né? Perspectiva também se refere a, por exemplo. Tá com lag danado aqui. Os pontos de fuga. E aí, nos pontos de fuga, a gente tem 1, 2, 3 pontos de fuga, que é o mais comum, né? Então, um ponto de fuga. Tem alguém que tá indo e voltando? Todo mundo já conhece? Tem o ponto de fuga. Como é que funciona? Né? Tem a linha do horizonte lá. E aí você quer fazer algum objeto. Aí você... Geralmente você faz as formas, né? Como eu falei nas aulas passadas. Então, por exemplo, eu vou fazer um cilindro para variar. Vou fazer um cubo. E aí tudo vai para essa linha aqui, né? Aí depende de, por exemplo, como é que tá o objeto. Mas vamos supor que ele tá virado mais assim, né? Então ele segue essa linha aqui. Ele vai indo para essa linha e diminuindo. Aí a gente tem uma caixa aqui. Ela tá um pouquinho virada, mas ela também vai para essa linha aqui. Então, basicamente isso. Quando é um ponto de fuga, né? A gente imagina um ponto e liga as linhas ali. Mas também existem dois pontos de fuga. A perspectiva com dois pontos de fuga. Que aí como é que funciona? Você vai ter dois pontos para onde as linhas convergem. E isso acontece na maioria dos casos na vida real, entendeu? Porque a gente não enxerga as coisas só de frente, né? Um ponto de fuga é quando você está vendo as coisas de frente, basicamente. Aquela vista cavaleira, né? Quase. Que aí seria um ponto de fuga. Mas a maioria das coisas você vê em dois pontos de fuga. Por exemplo, quando você está vendo, você está na rua, né? Numa esquina. Geralmente os pontos de fuga eles são... Tem aquela linha, né? Falei do horizonte. E aqui tem uma casa, só que a casa você está vendo ela da esquina. Então você vai ter uma aresta aqui, né? Que é a quina da casa. E ela tem uma direção aqui. E você vai ter a outra parede da casa. Também segue essa perspectiva aqui, né? E aí você corta aqui. Nossa, mas tá muito devagar. O que tá acontecendo? Eu fiz uma linha vindo pra cá, né? E aqui outra. Estão todos seguindo pro mesmo ponto. E assim seria dois pontos de fuga, né? Uma perspectiva com dois pontos de fuga. Mas tem ainda 3 pontos de fuga também. Isso ocorre geralmente quando você está vendo alguma coisa de cima ou de baixo. E aí, por exemplo, quando você está vendo um prédio de cima, eu acho que eu até falei isso naquela aula de formas também, né? Você vai ter 3 pontos de fuga assim. Ela já foge um pouco do padrão, porque vai ter o ponto de fuga daqui de cima. Vamos pegar aqui, como se fosse um prédio de novo, né? Ele vai fugir para cá. Deixa eu diminuir aqui. Vai fugir para cá. Fugir para cá e fugir para cá. Então aqui a gente tem uma das arestas do prédio, né? Mas como a gente está olhando ele de cima, ele também vai funilar conforme ele chega aqui para baixo. Assim como todas as dimensões dele vão ficar distorcidas por causa do ponto de fuga. Esses são 3 pontos de fuga? O terceiro é embaixo? Sim. Isso daqui é a parte mais básica assim, de perspectiva que geralmente quando você pesquisa na internet você acha, né? É o pessoal estudando bloquinhos, quadradinhos, casas, prédios.
que é onde você geralmente aplica mais perspectiva, né? Quando você vai estudar, você geralmente acha isso na internet ou em livros. Só que isso daqui, aqui a gente está pegando um exemplo como se fosse um prédio, né? Aqui dá para você imaginar que a portinha, janelas e pá. Só que isso aplica também a pessoas. Eu vou parar aqui no 3 pontos de fuga para poder... Eu achei que esse era um prédio de tipo 1000 andares e ali embaixo era o chão. Não, pode estender ele aqui, pode estender ele bem mais, entendeu? Quanto mais você Ah, estender sim. ele, lógico, mais distorcido vai ficar. Não dá pra entender, tá vendo? Que eles vão se afunilando para se encontrar lá em cima. Também tem um Uhum. ponto de fuga lá em cima, entendeu? Onde esses prédios estão tendendo a se encontrar, mas nunca se encontram porque eles são paralelos. Aqui, ó, esse daqui é um exemplo. Tá vendo ele vendo aqui de cima? Que ele dá essa funilada. É isso. Só que isso se aplica também a pessoas, objetos, qualquer coisa. Então, vamos supor, por exemplo, que eu vou desenhar aqui um copo. Um copo ele pode ter 3 pontos de fuga também. Um copo visto de cima aqui na mesa, né? Então, primeiro eu vou imaginar aqui a boca do copo. Aí ele vai afunilar aqui para baixo. Assim, o copo ele já é mais ou menos assim, né? Vamos lá. O copo ainda é fácil de tentar imaginar. O que acontece com coisas que são elipses, né? E estão distorcendo? Isso daqui é interessante falar também. Quanto mais perto aqui do ponto de fuga, mais redonda ela tende a ficar, entendeu? E aí, quanto mais aqui em cima ela vai chegando, ela vai ficando mais elíptico. Até ela passar aqui, né? Então ela vai fazendo isso, vai ficando cada vez mais redondo. Você pode ver que aqui ele está um pouco mais redondo do que aqui em cima. Precisa disso para você passar a ideia de perspectiva também, entendeu? De que você está enxergando o corpo de cima. Senão, se você fizer tipo, os dois com o mesmo, assim, mesmo formato, em cima e embaixo, parece mais que você está vendo ele de lado, entendeu? Eita. Uhum. Cara, no Photoshop parece que tá em câmera lenta. Tá bizarro o desenho dele. É... Beleza. Aí... Beleza, aplicação sobre objeto. Sobre pessoa. Você também pode ver uma pessoa aqui de cima. Vamos supor, por exemplo, que tem um pedestre andando aqui, né? Numa rua. Não precisa ser sempre assim, tá? Mas assim é geralmente visto de... Vamos ver de baixo, então, né? Eu falei da aplicação de baixo. Então, vou botar aqui, tem um ponto de fuga aqui, um aqui e pá. Então, aqui em cima tá a cabeça da pessoa. Use a imaginação aí, porque aqui tá meio difícil de desenhar. Mas aqui tá a cabeça da pessoa. Aqui o corpo dela. Conforme vai se aproximando daqui, vai ficando cada vez maior. Eu não vou fazer o ponto de fuga de cada parte. Mas aqui, vamos supor que tem uma mãozinha aqui. Deixar bem distorcido mesmo. E aí, conforme vai se aproximando dos outros pontos de fuga também vai diminuindo, entendeu? Um exemplo dessa pose exagerada assim, né? É a do Jojo. Deixa eu pegar aqui. Pesquisa. Ah, tá. You're approaching me. Tá vendo? Não, esse aí é o meme diferente. Mas é do dia. Dá pra ver que essa perna aqui tá mais perto. Então ela aumenta aqui, né? E essa daqui, ela não tem 3 pontos de fuga. Eu acho que ela tem mais 2. Ela parece ter um ponto de fuga se aproximando aqui desse personagem, né? E tem um pra cima. Porque você tá olhando de baixo pra cima. Da direita pra esquerda, ela não diminui tanto assim as proporções. Mas ainda existe, né? Sempre vai existir 3 pontos de fuga. Na verdade, aqui ele se aproxima a ter 4 pontos de fuga. Que aí é o próximo que eu vou falar. Deixa eu botar aqui, né? O nosso mundo tem 3 dimensões. Quando começa a vir 4 pontos de fuga, tem 5, mas o 5 eu não compreendo o suficiente para explicar para vocês. As coisas começam a se distorcer e parecer um olho de peixe. Sabe aquele efeito olho de peixe? Então aqui as linhas elas ficam mais ou menos assim, né?
Eita, lagou aqui. Essa linha fica mais ou menos assim, né? E a linha aqui de horizonte não precisa ser assim não, tá, gente? Pode ser, por exemplo, assim, né? Que ela dá mais... Quanto mais inclinado for a linha do horizonte de vocês, mais desequilíbrio vai ter o desenho. Só que esse desequilíbrio às vezes é intencional, porque ela dá movimento, dá ação pro desenho, né? Então, como seria aqui, né? Seria, por exemplo, tem uma cabeça aqui. E ela você está vendo de baixo, né? E chega aqui pro meio. O corpo ele aumenta, então você vai seguindo essa ponta de fuga, essas linhas aqui, né, de fuga. Então o corpo aumenta aqui no meio. Aqui uma mão se aproximando, por exemplo. Essas imagens bem distorcidas aparecem, por exemplo, um exemplo clássico aqui que eu consigo pensar agora, é naquelas transformações de personagem. Tipo, Sailor Moon se transformando, que aí chega a câmera de pertinho. Mas beleza. Vou soltar esse aqui também. A ideia aqui é só apresentar, tá? E tem a perspectiva tonal, é isso daqui. Quanto mais longe no horizonte as coisas vão ficando, menor o contraste. Tem gente que fala que menor a saturação, tem gente que fala que menor o brilho, ou maior o brilho, ou mais escuro fica, mais... O que na verdade acontece é que diminui o contraste. Então depende do seu plano de fundo, entendeu? Na nossa atmosfera, onde o céu é azul, a atmosfera é azul, as coisas vão ficando cada vez mais azuladas, conforme vão chegando para o fundo, né, para o plano de fundo, e vão tomando esse tom azul, vão perdendo saturação e vão ficando mais claras quando está de dia. Quando está de noite, vão ficando mais escuras, lógico. Então tudo depende da atmosfera que está no seu desenho, entendeu? Na sua imagem. Aqui, por exemplo, as coisas vão ficando mais alaranjadas conforme vão ficando mais profundo. Elas vão tomando a cor da atmosfera, entendeu? E a perspectiva tonal justamente por causa disso, porque ela muda a tonalidade das coisas. Ok. Deixa eu ver aqui. Minha colinha. Acabou. Beleza. Agora vamos falar dos planos. O que acontece? Quando você quer dar profundidade para as coisas, você precisa de perspectiva. Não importa se o seu desenho é 2D ou 3D. Né? Vamos supor que você faça a Peppa Pig, a Moranguinho, a Mônica. Vou pegar aqui a turma da Mônica. Qualquer cordinha, Mônia. Como é que você percebe aqui o que está no plano da frente e no plano de fundo? Eu meio que já dei a resposta, né? Tem planos. Como é que você percebe que está à frente e atrás? Tem planos, né? Então a Mônica, ela está no plano da frente. Tem o plano secundário, que é onde tem outros objetos atrás. E tem o plano de fundo, que é só céu, nuvem. Eu tô sem camisa, mas tô com frio. Então, planos também dividem a sua perspectiva. Não é perspectiva no sentido técnico ali de 3D, né? De você conseguir dividir as coisas. Da mesma forma que a perspectiva tonal, por exemplo, ela não tem a ver com tridimensionalidade. Aqui, você consegue enxergar uma tridimensionalidade no desenho, mas os personagens continuam 2D. Isso daqui eu falei uma aula anterior, o Igor não estava, mas dá para você misturar coisas 2D e 3D no mesmo quadrinho assim, entendeu? E você consegue
entender o que está na frente, o que está atrás. Por exemplo, aqui, né, nessa imagem aqui, você consegue até entender uma tridimensionalidade na professora, talvez, né? Ali a cabeça dela dá para você entender que ela está de 3/4. Vou botar aqui a imagem para a gente ver, analisar. Vamos lá. A Mônica aqui, se você for dividir a cabeça dela em planos, não dá, não faz sentido. Ela tá com a boca do lado, o olho do lado, tipo, a orelha no meio, sabe? Se você for pegar um rosto assim, vendo de lado, ele é mais ou menos assim, né? Cabeça aqui, o pescoço, pá. Então, não tem como a pessoa ter uma boca aqui, tipo, a orelha aqui, tudo bem. Pode até fazer sentido, mas o cabelo assim não faz sentido. Mas não tem problema, porque ela é um personagem 2D. Ela não é um personagem que transmite tridimensionalidade o tempo todo. Então você vê ela desse jeito, não é esquisito. Se você parar para analisar muito, talvez você ache esquisito, mas não é estranho. É diferente de você ver o, sei lá, deixa eu pensar aqui, o Goku assim. Tipo, o Goku, apesar de ele ser um personagem 2D também, ele transmite tridimensionalidade em alguns momentos. Então se você pega o Goku assim de lado, né? Tá aqui o Goku. E aí tá a cara dele aqui assim. O olho dele aqui, a boca dele aqui. O olho dele aqui. Tem alguns personagens que, principalmente, na verdade, mangá, anime, foi até uma observação ruim, porque tem muitos personagens que eles conseguem fazer assim, e como já é característico, né, não fica tão estranho se olhar de lado e ele não tá totalmente em perspectiva. Muitos animes fazem isso, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a Jinx do Arcane. Não tem como se fazer isso, vai ficar totalmente esquisito. Então, são personagens 2D, elementos 3D, você consegue entender que ela tá sentada aqui, né? Tipo, mesmo que ela não seja 3D, você consegue imaginar um 3D aqui, porque tem algumas coisas aqui que passam o overlapping, né? Aquilo que eu falei da outra aula. Então você consegue ver esse overlapping aqui, entender que você está vendo a pessoa meio de cima. Beleza. Então isso passa perspectiva. Só que é bem simples, sabe? Você não precisa dividir as coisas daquele jeito, sabe? Com ponto de fuga. Aqui mesmo na sala de aula não tem um ponto de fuga. Assim, tem. Só que ele não segue, sabe? Um paralelismo Fiel. exatamente e tal. E, na verdade, as coisas serem muito paralelas são contra a perspectiva também. Então, não faz sentido ser tudo aquela vista isométrica, sabe? Vista isométrica não existe na realidade. É só coisa de engenharia pra gente ter as coisas no papel medida certinho. Então, beleza. Só pra deixar claro isso. A perspectiva, ela é uma ferramenta, assim como todas as outras coisas que a gente está estudando aqui, né? Para você conseguir posicionar as coisas à frente, atrás, da profundidade. Beleza? E aí, além de dar profundidade, você consegue com a perspectiva trabalhar coisas bem legais. Essas distorções, você fazer elas propositais, de maneira bem estudada, elas ficam bem legais. Agora eu não estou achando que eu tinha o que eu estava procurando aqui. Deixa eu ver se está aqui em todos os pins, porque eu acho que eu estava pegando de referência esse desenho esses dias. Aqui, esse aqui é uma boa, uma ótima. Aqui a gente tem a aplicação da perspectiva, né? Só que você vê que ela não segue aqueles pontos de fuga. Você consegue identificar que tem um ponto de fuga, o ponto de fuga ele está gritando para esse personagem aqui, né? Então, você colocar um personagem no ponto de fuga, igual aquela cena do Jojo que eu mostrei, né? Você dá destaque para aquilo e você vê que a mão do personagem aqui, por ela estar maior, né? Tá mais na frente. Você consegue identificar que ela está mais perto, a cabeça dela está mais longe. Então, proporções indicam perspectiva de uma maneira muito mais orgânica do que você fazer linhas de fuga, entendeu? Eu falei das linhas de fuga, né, do horizonte e tal, que lógico, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Uma ferramenta. Só que
quando você pesquisa na internet, você tenta aprender sozinho, você acaba aprendendo essa ferramenta e você fica muito fixado nela às vezes, se você não estudar os desenhos e as explicações em si, entendeu? Esse daqui é outro exemplo. É muito difícil você dividir isso daqui em quadradinhos, né? Igual a gente estava fazendo lá para estudar. Igual eu estava mostrando para vocês, né? As caixinhas. Ô, Israel, tu tá gravando com o que mesmo aí que você falou? Tá dando um lag no Photoshop. Tipo, o desenho a linha, ela sai depois. Tô falando, você tá gravando com o que? Gravando ali. Cam. Você pode também criar uma reunião no Meet e compartilhar a tela. É mesmo. Aí ele vai pro seu Google Drive. Era mesmo. Você não precisa nem gastar espaço. Sim, sim. É, mas era O negócio do Meet é o tempo, né? Geralmente é 1 hora, mas é tipo. Acho que é 1 hora cravada que tem. De graça. Não é pra ser de graça. Aqui. É, mas esse não ia ter tanto problema porque hoje eu tava querendo terminar com 1 hora mesmo. Mas geralmente a gente ultrapassa, né? Não sei se hoje vai ultrapassar também, talvez um pouquinho. Mas olha só. O que acontece aqui, né? Perspectiva de novo. Você quer dar profundidade. Essa questão de você dividir coisas em planos podem ser coisas até do mesmo corpo, tá? Então isso aqui é um bom exemplo. Aqui a gente tem o braço em um plano, né? E aí ele transiciona de plano aqui no meio. Então ele passa aqui do ombro aqui, ele está indo para outro plano, já é o plano do corpo. A questão dos planos aqui, né, é só de você... como é que eu posso falar? Lógico, você tem o plano frontal, plano secundário ali e o fundo. Só que você às vezes enxergar a coisa que você quer de destaque aqui na frente, né? Você separa a mão do resto do corpo, só para você posicionar e deixar o corpo de plano de fundo. Lógico, você não separa a mão do corpo, né? Mas você analisa ela de forma separada. Deu para entender? Vamos supor, por exemplo, um chute, né? Geralmente, quando você vai desenhar um personagem, assim, não é regra também, né? Mas o pessoal geralmente começa pela cabeça, aí faz os traços, aqui o corpo termina aqui, começa aqui, papapá, ou faz a linha de ação, por exemplo, o personagem dando um chute mesmo, fazer a linha de ação aqui, né? Isso daqui vai ser o pé, linha de ação, o apoio. E aqui vai ser a outra parte do corpo se equilibrando. Aqui é a linha. Beleza. Aí fiz aqui, isso daqui, o gesture, né, basicamente. Então aqui vai ser o pé, coxa, a outra perna. Entendeu? Tem várias formas de começar um desenho. Só um esboço mesmo. Impressionante. Bem rabiscado. Mas, você viu que esse desenho aqui foi usando o corpo todo, né? Geralmente você faz isso. Você quer desenhar um corpo, quer desenhar um objeto, você esboça ele por inteiro. Porque você quer saber onde ele vai caber, você quer saber o movimento que ele transmite, né? A força, o impacto, etc. Só que, às vezes você quer dividir isso em planos e você está virado nessa técnica, né? De linha, de S, de C, de I. Não sei se eu falei isso para vocês ainda, eu acho que eu vou falar depois. Mas às vezes você quer dividir as coisas em planos, você quer dar uma importância para uma parte melhor. Então, vamos supor o chute, né? Eu boto o pé aqui, posiciono o pé como se fosse uma parte separada. E o pé tá aqui na cara. Faço todo o estudo aqui da anatomia dele aqui, basicamente, né? Beleza, esqueci o pé. Vou pro corpo. Então aqui eu sei que tá o pé, né? Lógico, você não vai apagar ele aqui, você deixa ele fraquinho. Se você estiver desenhando no papel, você faz o esboço ali do pé e depois você vai fazer o resto do corpo. Mas agora o corpo eu vou ter que dar equilíbrio, entendeu? O pé eu sei que tá aqui. Mas aí o corpo ele vai dar esse chute. Vai ter essa perspectiva aqui, né? De que ele vai cair lá pra trás. Aí vai ter uma perna aqui de apoio. Papá. O cara vai estar com a tórax pra frente. Mãozinha pra trás aqui de chute. E aí o pé volta. Brau. Aqui não ficou tão... Deixa eu fazer um desenho mais bonito. Deixa eu até diminuir aqui a opacidade. Que fica melhor pra explicar. Aqui o pé.
Lá atrás. E aí, aqui eu tô fazendo uma coisa que eu odeio quando o pessoal faz, mas é que desenha como se fosse fácil as coisas, né? Lógico que não tá ficando bonito, mas sabe, tipo, sai desenhando assim. Vou explicar o que eu tô fazendo, né? Eu já vou desenhando, imaginando a perspectiva das coisas, porque na minha cabeça eu já consigo imaginar quando que a coisa vai diminuir, entendeu? Sem precisar desenhar os pontos de fuga. Essa é a questão, entendeu? Vocês têm que entender que as coisas, elas vão diminuir quando elas se afastam, mas você tem que entender para onde está se afastando. Então aqui eu sei que o Eu não afastamento... consigo identificar num desenho desse, tipo, onde seria ponto de fuga. Sim. As coisas estão se afastando para cá mais ou menos, né? Que seria o fundo do desenho. Pode ter um aqui para baixo também, mais ou menos como as coisas estão se afastando, se afunilando para cá. Mas sabe, você não precisa ter um ponto de fuga desenhado. Você consegue entender para onde as coisas estão diminuindo, sabe? Quando se afasta da tela, vamos dizer assim, né? Do ouvinte, da perspectiva da pessoa que está assistindo. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Vamos continuar analisando aqui os desenhos aqui. Vocês querem dar exemplos? Querem falar alguma coisa? Querem que eu analise algum caso? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Não consigo pensar em nenhum exemplo, não. Tá, vou falar também do caso contrário, né? Quando não aplicar. Você não precisa aplicar o tempo todo. Isso daqui é um exemplo de desenho que não tem muito segredo de perspectiva. É o personagem de frente e tal. Você entende o que está à frente, o que está atrás, lógico. Mas aqui é muito mais aquele esquema de... Para aí, ô demônio. É muito mais aquele esquema de overlapping. Oh, cadê o print? Foi. Lembra do overlapping que eu expliquei? Da sobreposição? Uhum. Aí entraria, tipo, planos? Não, então, aqui você não precisa separar em planos. Tá tudo no mesmo plano, né? Não tem uma coisa que tá muito à frente ou muito atrás. Você separa em planos quando tem coisas, assim, distintamente pra frente ou pra trás, sabe? Tipo, na frente do seu rosto ou atrás. Parei, ô. Na moralzinha. Aqui já sumiu os exemplos de divisões em planos, né? Mas vamos lá. Tá muito alto o barulho aí? Da máquina de triturar E coisa. eles, Mais ou menos, mas dá pra ir. dá pra ouvir eles, mas a gente ouve mais alto. O problema é que eu não tô escutando vocês por causa dele. Mas eu tô A gente não vai falando, não. aqui. Mas aqui, vamos voltar aqui pra esse exemplo aqui, né? Você consegue enxergar o que tá na frente e o que tá atrás só pelo overlapping aqui, né? Que é essa questão de você dar a forma tridimensional para as coisas. Então aqui você entende que seria tipo um cilindro, né? E aí, como o cilindro ele tá dessa maneira, você consegue entender que ele tá vindo nessa direção. Ou então ele tá indo para baixo. Ou tá subindo, sabe? Você consegue ter forma, né, nas coisas. Você consegue enxergar a forma das coisas. Então as coisas terem forma, elas indicam também volume e profundidade. Só que para você realçar esse volume e profundidade, No túnel. vamos botar aqui. Não, então, coisas assim são até mais tranquilas porque é aquela questão. Ah, isso daqui é bem interessante. Porque é tudo sobre o overlapping quando você está no túnel, né? Você consegue enxergar aqui as linhas formando como se fosse um cilindro, né? E aí ele vai guiando o seu olhar e a tridimensionalidade do local. Então, lógico, tem a perspectiva, né, do que está perto do que está atrás. Você vê as luzes aqui maiores, elas vão ficando menores. Só que é tudo sobre ter forma. Se não tivessem essas coisas que dão forma, né, para o túnel,
você só ia enxergar o início e o fim e ia ficar bem mais difícil, sabe? Tá vendo? Esse daqui, por exemplo. Quando você tem algo que dá forma, você enxerga muito mais profundidade. Se eu pegasse um túnel que era só, tipo, a luz no finzinho, você não enxerga profundidade. Você consegue entender que é um túnel. Por exemplo, isso daqui, ó. Ele tem profundidade porque você consegue ver o trilho aqui, né? Mas tá vendo que a parede não transmite profundidade? Não dá pra ver. Você não consegue ver a parede e aí você consegue imaginar, lógico. Tipo, o seu cérebro ele completa um pouco a imagem. Mas é bem diferente disso daqui, por exemplo. Que ele te passa uma profundidade bem... Entendeu? Mas os dois passam. Isso daqui que eu falo também, né? O que eu tava procurando ali do Arcane é justamente para isso. O contraste, ele passa profundidade. E passa uma profundidade bem legal, porque além de mostrar profundidade, dividir a perspectiva, ele também atrai o olhar para aquela... O próprio contraste ele já atrai o olhar, né? Então você mistura isso com perspectiva, você dá o foco no que você quer para sua arte, naquela composição, né? Em composição a gente vai falar mais disso. Composição vai juntar tudo, né? Mas aqui, por exemplo, escuro, claro e, entendeu? Já chama atenção aqui. Se fosse o contrário, também chamaria atenção. Só que qualquer jogada aqui, como isso daqui está no plano de trás, você consegue entender que tem um braço na frente, você clarear o plano do fundo dá mais destaque do que se você deixasse ele escuro e o plano da frente claro, entendeu? O que está claro ia dar mais destaque. Geralmente o que está mais claro dá destaque, o que tem cor mais quente, cor mais saturada. Mas o contrário também pode acontecer, principalmente quando é um ponto bem mínimo. Deixa eu ver aqui, composição, landscape, por exemplo. Vou botar aqui fantasia, vou botar um tema que eu acho que deve parecer mais arte. Essas aqui estão bem pobrezinhas, na verdade, elas estão com muitos... Tá chamando atenção pra tudo, né? Agora é tudo pra SA, velho. Tudo parece A. Eu tô achando até esquisito, porque, sabe, não parece uma composição legal. Não é uma composição que algum artista fez. Sei lá. Esse daqui é um exemplo, essa composição aqui é legal. Os personagens, eles estão escuros, né? Contrariando o que eu disse anteriormente. Só que todo o resto tá claro. Então, o que diferencia tá no fundo destaca, também, né? entendeu? O que diferencia destaca. Esse daqui é outro exemplo. Tudo claro, a personagem, silhueta escura. O que diferencia destaca. Só que se tiver proporções iguais de claro e escuro, o claro vai destacar. Se tiver proporções iguais de saturado e não saturado, o saturado vai destacar, entendeu? Essa imagem aqui, por exemplo, né? Tem proporção mais ou menos igual, mas o que destaca é o quê? É o saturado. As flores, berrando, saturação, entendeu? Então, o que acontece, o que dá perspectiva, né? É justamente aquela perspectiva tonal que eu falei, né? Às vezes, de o mais saturado tá na frente, você entende que o mais saturado tá na frente e o menos saturado tá atrás. Ou essa daqui mesmo, sabe? De você clarear e botar em evidência a perspectiva. Aqui outro exemplo. O que tá escuro tá na frente, o que tá claro tá atrás, entendeu? Não é uma regra, mas nessa arte aqui é. Os cachorros estão se matando ali. Entendeu? Então, aqui os valores deixaram o plano claro. Os planos, né? Dividiram os planos. Então você vê que o que está na frente está mais claro, o que está atrás... Quer dizer, o que está na frente está mais escuro, o que está atrás está mais claro. E aí você consegue entender os planos divididinho, né? Além de outras coisas, entendeu? Então, só para deixar claro que ponto de fuga é, assim, o que você menos vai usar se você for fazer arte orgânica, assim, né? Só que você tem que entender de ponto de fuga até para você conseguir fazer
Por exemplo, como eu falei, né? Você quer fazer uma coisa de perto, né? Uma coisa perto, uma coisa longe. Uma coisa distorcendo. Vou fazer um desenho aqui agora para finalizar. Eu vou imaginar aqui um personagem visto de baixo, tentando pegar uma pistola. Tipo, como se fosse um cowboy, né? Eu falei na aula anterior, só vi o Daniel e o Pedro, que toda vez que eu desenho, eu me obrigo a procurar referência, porque é uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu não procurava referência pra nada. Mas nessa daqui eu não vou procurar muito não, vou procurar só cowboy, só pra ter uma... Eu sofro muito desse mal E de não pegar referência. É? Tá pistoleiro. Não entendi o que você falou. Ai, uma preguiça. Não, então, eu sofro muito desse mal de não pegar referência. Sim. Então, eu sempre procuro referência de cor, o personagem, né? Pose, mas qual que eu tinha falado? Background e composição. Só essas 5 que eu sempre procuro. Eu tinha até tirado o print e botado lá no Discord, tem que achar depois. Mas, se não me engano, são essas 5. Composição, cor, background, personagem e pose. Então, sempre é bom você ter pelo menos 5 referências. Lógico, às vezes não vai caber todas. Às vezes, pose quase sempre cabe, né? Mas, sei lá, se quer desenhar um objeto, a composição do objeto já está na pose, né? O objeto é imóvel. Enfim, cor, se você for desenhar preto e branco, não precisa. Mas você troca para, por exemplo, uma referência de valores, de sombra, de luz. Entendeu? Aí eu vou desenhar aqui. Hoje eu não vou procurar porque às vezes demora um tempinho, né? Mas geralmente, o tempo que você demora para pegar referência compensa o tempo que você vai ficar desenhando, entendeu? Aqui eu vou fazer uma mão. A mão tá bem perto. Então vou transformar aqui no esboço, né? Vou fazer uma forma que me lembra uma mão. E aqui você já tem a perspectiva, né? O que está mais perto, o que está mais longe. Você entende aqui para o que é o longe, né? Para onde a mão está indo. Aqui vai ter os dedinhos. Tem aqueles dedinhos aqui se aproximando da visão da pessoa, né? Vou fazer bem rabiscadinho mesmo. Depois eu faço um segundo por cima só para terminar. Aí aqui, já dividi, igual eu falei, né? Já desenhei o que está mais perto, o plano principal, que vai ser a mão do cara e a pistola dele, bem na frente. Aqui vai ser a pistola dele. Então esse daqui é o primeiro plano. Agora eu vou imaginar o segundo plano. E agora eu vou encaixar o resto do desenho nesse primeiro plano, entendeu? É isso que eu quis dizer naquela hora de você separar os planos. Porque às vezes você quer encaixar o desenho todo de uma vez, mas você não consegue. Porque ele é dividido em planos. Na sua cabeça ele está dividido em planos, mas você não sabe como fazer isso. Então, esse aqui é o primeiro plano. Agora o resto do desenho, até usando uma ferramenta de composição aqui, né? Vou imaginar aqui um C. E aqui vai ser o ponto focal, né? Vai ser a cabeça dele, vai estar mais ou menos aqui. Aqui vai estar o ombro. A mão dele vai seguir isso daqui, né? Deixa eu encaixar isso daqui mais ou menos. A cabeça dele eu vou estar vendo bem de baixo. Então, vou começar aqui de baixo para cima. A mão dele vai... Tem umas coisas que dão uma distorcida. Que assim, você não precisa se preocupar se vai ficar esquisito, sabe? Aqui você pode ver que geralmente o nosso antebraço ele vai diminuindo, né? Tipo, vai aumentando. Do pulso para cá ele aumenta. Só que ele vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho aqui justamente por causa da perspectiva. Poderia até diminuir, né? Dependendo do tanto de perspectiva que eu estou colocando. O braço ele vai diminuindo aqui, pá. Beleza. Vocês podem me interromper pra falar, tá, gente? Eu vou falando pra cacete, mas é pra ser uma aula interativa. Aqui vai ter o cinto do cara, né? Depois eu vou fazer um desenho por cima desse esboço também, porque ele tá bem bagunçadinho. Aqui é o abdômen. Aqui o corpo. ele é corcunda? Não. Não, agora eu tô vendo melhor. Eu tô dando uma distância aqui. A cabeça dele não vai ficar exatamente aqui, não. Mas ele vai ficar bem visto aqui de baixo, com a cabeça bem pra frente aqui. E aí o chapéu aqui. E cara, eu pensei até aqui
não vou fazer isso, né? Não vou completar o desenho todo. Esse braço aqui vai estar para trás. Vou botar essa mãozinha aqui do ladinho. Sabe? Tipo, preparando assim. Beleza. Eu pensei até aqui para dar uma perspectiva tonal, né? De ter o sol aqui atrás dele, que é um negócio bem faroeste. Aqui o rosto dele vai estar bem escuro, porque vai estar contra a luz, né? E chegando aqui vai estar no claro de novo. Para dar a ideia de que está aproximando da visão da pessoa, né? Pá. Mas não vou fazer isso, lógico. Não vou completar o desenho para ficar... Vou ficar horas aqui. Aí vou fazer o acabamento aqui só para ficar mais bonitinho. Então aqui vai ter um cara. Deixa eu botar aqui uma capacidade um pouco maior. Dedo feio, mas dá pra entender que é um dedo. Dedo de Dedo faroeste. de faroeste, dedo de homem trabalhador. Deixa eu dobradinho aqui. Tá diminuindo um pouco mais a opacidade. E a arma tá onde? A perna, ela tá descendo pra A cá, arma. na direção da arma aqui, né? Tô falando a arma A mesmo. arma tá aqui. Aqui é pra ser tipo Um croissant. tambor, né? Aqui. Aqui vai ter uma pulseirinha. Vou botar uma pulseira aqui até pra dar o overlapping aqui. Bracinho peludo. Tem que isso aqui é pelo. Aqui, overlapping de novo. Aqui vai ter uma camisa, né? Tá bom. Vai ter aquele coletinho de cowboy. Aqui, eu não tô aplicando só perspectiva, não tô aplicando só forma, tô aplicando um monte de coisa, gente. Então, tipo, não precisa... Assim, lógico, tem gente aqui que já sabe desenhar mais tempo, mas não precisa se cobrar fazer isso tudo aqui com o que você aprendeu até agora, entendeu? Porque eu não tô aplicando só o que eu aprendi até agora. Sempre que você desenhar, você vai aplicar tudo que você aprendeu até o momento. Você nem consegue controlar isso, sabe? Qual que é o nível do Igor? O Igor ele já desenha bastante tempo. Eu diria intermediário aí, mas Ele tá intermediário pra menos. faz Como é? 2 anos, porque isso. Ah, mas não sou Você tá aqui proficiente pra em mudar. nada. Você tá aqui pra mandar um moleque pro profissional. Quê? Você tá aqui pra mandar um moleque pro profissional. É, então, exatamente. Eu vou dar pulo pro profissional, chegar no nível do Israel. Aí show, dá pra entender, né? Dá pra entender a imagem. Sim. Esse lá com uma cara de... De Zé Ruela. Tá bem torta a carinha dele, mas isso daí é coisa que ajeita. Então aqui dá pra você entender o que Tô falando, parece que ele tá... Ele não tá ligando, você tá indiferente à Sim, situação. parece o Saitama, sei lá. Exatamente. É o ano Ele é o maior bola de pistoleiro do neve. mundo, ninguém ganha dele. Aqui, o que eu falei que eu faria, né? Vou até diminuir aqui um pouco a opacidade. Tá assim mais escuro. Seria tipo isso daqui, né? Tipo, aqui tá mais escuro. Na verdade, isso não vai dar certo, não. Vou ter que fazer.
Aqui tá mais escuro. Ela vai ficando mais clara aqui. Aqui, lógico, o plano de trás vai ficar mais escuro ainda. Isso daqui são só os valores, né? Lógico que ele não seria todo azul. Mas só pra você ter uma ideia da perspectiva tonal também, né? Calma aí, a mão dele não estaria na sombra, né? Essa daqui de trás? É. Não, ela não estaria na sombra. Tipo, ela tá no sol também. Mas ela ficaria mais escuro. Isso daí é uma coisa que eu vou ter que mostrar depois. Na aula de sombra eu explico melhor. Mas ela estaria um pouco mais escura do que o resto. Tanto porque você pode forçar a realidade, você está desenhando do jeito que você quiser, né? Mas também é a questão dos valores. Eu vou falar depois na aula de sombras, né? Luz e sombra. Valores é o quanto de tom, de luz, de escuro que você dá para aquela imagem. E aí tem como você deixar essa área mais escura sem ela parecer mais escura. Mas é importante que ela esteja mais escura para você dar essa perspectiva. Eu posso procurar um exemplo aqui. Mas deu para entender aqui, né? Aí aqui o fundo. Deu pra entender. Porque funciona mais ou menos da mesma forma que você mostrou a questão de horizonte e tal. Uhum. Aqui deixa eu ver mais claro. Pá, que é o sol aqui. Tá vendo? Já dá pra dar uma perspectiva a mais só por causa do tom aqui. Aqui já dá pra você entender a perspectiva. Mas olha a diferença. Sabe? O tom também te dá perspectiva. Você entende a divisão dos planos por causa da mudança de tom. E aí, vou só procurar aqui o exemplo final, né, desse negócio que eu falei pro Daniel agora. Dos valores. Mas eu acho uma coisa difícil de explicar. Mensurar. Assim. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um desenho aleatório aqui no Pinterest. Porque às vezes dá pra ver, mas tem que ser um desenho com uma composição legal. Que dê pra entender. Aqui, esse daqui é um exemplo legal. Essa mão aqui, ela tá mais clara, lógico, né? Tipo, ela pega mais luz. Só que a cor dela parece que é a mesma cor do rosto, né? Uma cor de pele. Só que é diferente. Deixa eu pegar ela aqui. Não, ia ser bom uma imagem um pouco maior, talvez. Mas vamos testar com essa daqui. É porque essa daqui não está evidenciando muito isso. Mas ela também está dividida os planos por causa do tom. Basicamente aqui, né? Ela está dando uma divisãozinha. Só que é mais difícil de notar. Eu queria algum que realmente estourasse os olhos, né? Vamos lá. Vou botar a opacidade máxima aqui. Se eu pegar aqui o tom de luz aqui nessa mão, vai ser esse tom aqui. Deixa eu pegar esse tom de luz aqui nesse rosto. Vai ser esse tom aqui. Tá vendo a diferença? E se eu pegar o tom de escuro nessa mão, vai ser esse. E o tom de escuro, né, no rosto vai ser esse. Qual que é a diferença? Esse daqui, o rosto, está te dando muito mais contraste. Ele tem o tom claro mais claro e o tom escuro mais escuro. Aqui, dá pra você ver nessa barrinha aqui. Eu tô vendo aqui, mas não tô mostrando pra vocês. O tom claro, ele tá no máximo aqui de clareza. E o tom claro do outro tá mais ou menos, tá um pouco menor. O tom escuro tá aqui e o tom escuro do outro tá lá. Se você botar essa imagem em preto e branco, deixa eu tacar aqui um. Você percebe isso também, tá vendo? Tom mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro. Então tem mais contraste aqui. Entendi. Aí, mais contraste tem que deixar sim. Coisa mais contraste. E aí, por você deixar essa de fundo com menos contraste, ela acaba ficando mais clara. Essa daqui ela ficou mais escura. Lógico, dá pra acontecer o contrário também, mas é porque aqui tem mais sombra do que luz, né? Você percebe isso? Então essa daqui ficou mais escura, essa ficou mais clara, dividindo o tom. É a mesma questão daquela perspectiva tonal. Só que ela fez isso em um personagem, pra você ver como é que
não se aplica só a ambiente, né? A background, landscape. Você consegue aplicar em um personagem de perspectiva tonal. Bem legal. Esse exemplo aqui no final, né? Até que foi bem da hora. Aí, ó. Então, só apresentando mais uma ferramenta aí para vocês. Talvez vocês não usem, né? Depende do estilo de desenho de vocês, mas é isso aí, compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado.